Olá, classe trabalhadora, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sindical, o podcast que dá voz à classe trabalhadora e ao movimento sindical no Brasil. Hoje temos a presença de uma pessoa ilustre no movimento sindical, de grande relevância, de grande história no movimento sindical, e que vai falar com a gente hoje aqui sobre assuntos diversos relevantes à classe trabalhadora, que é o presidente da Força Sindical Estadual do Estado de São Paulo, Danilo Pereira. Olá, Danilo. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sindical. Bom dia, João. Eu fico muito orgulhoso e privilegiado em estar aqui na sua presença e poder ter essa oportunidade de falar para seus telespectadores, ouvintes aqui, e a classe trabalhadora e o movimento sindical. Sem dúvida, é importante receber pessoas relevantes como você aqui, até mesmo para o movimento sindical e também para a classe trabalhadora conhecer um pouco mais do Danilo, né? O Danilo, em breves palavras, Danilo, dá um breve histórico seu para a gente aí. Não, eu tenho a minha origem, eu venho do Sindietanol de Presidente Prudente, é uma entidade do setor químico e farmacêutico, né? Ela predomina a representação de trabalhadores que trabalham nas usinas de açúcar e álcool, né? Que hoje é o etanol. E através da federação, do Sindietanol, eu fui para a Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, no qual fiquei 16 anos presidente da entidade. E posteriormente, com a filiação da federação à Força Sindical, nós assumimos a direção da Força Sindical no Estado de São Paulo. E aí vamos dizer, a gente já tinha uma experiência dentro da federação de fazer o trabalho. Eu era secretário intersindical da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, trabalhei muito na coordenação de fundação de vários sindicatos no estado. Isso me facilitou o trabalho dentro da força sindical, que também na época estava reorganizando o estado de São Paulo, e nós conseguimos estruturar as coordenações regionais no estado, né? E hoje nós contamos aí com mais de 18 coordenações no estado de São Paulo. E diversas categorias, tanto do comércio, da indústria, prestação de serviço, enfim, isso nos deu muita experiência e conhecimento que a gente está hoje contribuindo com o nosso trabalho junto às demais categorias aí. Bagagem, né? Tem bastante bagagem. A Essa- gente está falando em quantos anos de movimento sindical, Danilo? Olha, nós estamos falando aí de movimento sindical em 41 anos, Só isso. 41 anos, 41 anos, né? Estamos aí já Poxa vida, hein? só Viveu muita mesmo. coisa, tá vendo e Sim, vai ver sim, muito ainda. sim, sim. A gente altos e baixos, né? Mas isso faz parte do movimento sindical, né? Eu acho que as dificuldades que temos enfrentado, essa polarização dentro do Brasil, extrema direita, esquerda, centro, é uma consequência, é um conflito que é mundial. Isso aqui não é um privilégio do Brasil, né? Os movimentos sindicais têm se reciclado, o mundo tem mudado muito com relação à inovação tecnológica, novos meios de contratação, novas profissões. Então, o sindicato tem que se adaptar, se Se atualizar. aperfeiçoar, senão você não acompanha e a sua representatividade acaba se fragilizando, né? Então, hoje é a grande dificuldade do movimento sindicato. Nós temos visto aí uma queda muito grande no índice de fiscalização do sindicato, não só aqui no Brasil, como também na própria Europa, né? Você está vendo, na América, enfim, mas esse aperfeiçoamento que o sindicato tem que estar dentro do contexto, né? A que Usar se as dá essa novas queda? tecnologias, né? A que se dá essa queda, Danilo? Na Eu acredito que foi um pouco, não acompanhou a evolução evolução. tecnológica, né? Eu acho que o trabalhador hoje, ele individualizou muito as suas reivindicações, né? Então, nós tivemos uma consequência disso aqui no Brasil, a reforma trabalhista, que na verdade tá tentando tirar o sindicato como parceiro ali que ampara o trabalhador ali, né? E ele hoje, com essas novas ferramentas, como o celular, outras formas tecnológicas, acha que ele pode resolver tudo, independente de sindicatos, né? Só acha, né? Por outro lado, também apareceu várias organizações, né, sociais e às vezes até entidades parlamentares achando que pode fazer a defesa do trabalhador igual sindicato, né? Então são os falsos representantes dos trabalhadores, né? Isso nós temos que
combater muito com a informação, né? As desinformações são muito abundantes hoje aqui na mídia, Sim. né? Tá? Os fake news, então, essa é a tarefa, o desafio que nós temos no movimento sindical. É aperfeiçoar, tá? Inovar, e é lógico que nosso movimento sindical tem faltado, tem nesse ponto, ele tem perdido muito espaço pela renovação, e você pega a juventude hoje, ela está muito pouca, o número de trabalhador jovem dentro do sindicato é pouco, então a gente tem que trazer. Essa é um desafio, acho que de todo movimento sindical, Então tá? pode dizer que é uma autocrítica que tem que Autocrítica, correr atrás do correr tempo atrás, não perdido. tem jeito. Acho que não é nem pela questão vamos dizer, dos companheiros mais idosos que estão dentro do sindicato, mas eu acho que essa idade pode passar muita experiência para esses que Sim, sem vêm. dúvida. Hoje a força também da mulher no mundo do trabalho é muito grande, e são muito mais preparadas educacionalmente, tá? Então tem que fazer esse trabalho, tem que trazer o pessoal e ter atrativos, né? Tem que ter atrativo, tem que ter conferência, eventos que conseguem atrair a juventude e principalmente as mulheres para dentro do sindicato, né? E inovando, conhecendo as novas ferramentas de mídia, esse é o papel, né? Porque Sim. você tem os sindicatos ainda trabalha muito com o modelo tradicional, que era o boletim porta de fábrica, que eu acho que não deve você parar com isso não, Sim, você tem um outro meio para você chegar no trabalhador, que é a mídia, sim. tá? Hoje você tem um Hoje celular, hoje seria um papel coadjuvante, né, o boletim informativo, é o que exatamente. você falou, não precisa acabar, mas ele é mais secundário, né, tem que trabalhar mais É, a comunicação direta, que a gente sabe que é nas redes sociais, né. Há quem diga inclusive que é o novo chão de fábrica, né, sim. são as redes sociais. Então, as novas modalidades de trabalho também, isso afasta muito, a uberização do trabalho, né? Então, muitos trabalhadores acham que não há mais a necessidade de você estar representado. Então, é o desafio, mas isso não é o nosso privilégio, não. Eu acho que os únicos países que têm hoje ainda um índice grande de filiações, de associação, ainda é os países escandinavos, né? Até porque o próprio governo eh, fornece ao sindicato alguns produtos e serviços que o sindicato acaba fazendo o papel do Do Estado. Estado. Algumas ferramentas eles entregam para os sindicatos fazer e acaba, né, até pelo o nível cultural deles, acaba tendo um índice grande ainda, né, de sindicalização. Mas o restante do mundo está passando por dificuldade grande. Mas permanecendo em luta aí, né, Isso não que vai. é Sindicato importante. é uma instituição, né, que eu acho que passa, né, Passou pela ditadura, né, as Daniel? pessoas passam, mas a entidade ela tem ele tem um diferencial muito grande, né, porque o dirigente sindical e o sindicato, ele vem da base, ele vem ali do comércio, ele conhece como que o trabalhador, eh, ele exerce a sua função no chão de fábrica, no serviço, na prestação de serviço, porque ele foi daquela base ali, né, a Exatamente. origem dele é aquilo. Então ele tem esse conhecimento profundo, né. E aí eu acho que falta muito ao movimento sindical também a questão de projetos políticos, né. A gente chegou um momento no movimento sindical que achava que política era para fora, para porta para fora do sindicato. E Muito pelo contrário, agora nós estamos pagando por isso, penando por esse pecado. porque nem tudo se resolve somente na negociação trabalhador e patrão. Não resolve ali. Exatamente. Você tem Não, mais outras questões que é a necessidade hoje do trabalhador, né? Que é na saúde, é na segurança, é no transporte, é na habitação, que você precisa dos parlamentos, exatamente. tanto a nível municipal, estadual e federal. Então essa Eu é a costumo nossa. dizer a gente fala muito de representação em Brasília, nos municípios, né, quando você vota num vereador, num Uhum. deputado, enfim. Mas eu costumo dizer que o representante mais legal e de fato que existe é o dirigente sindical, justamente pelo que você falou, porque ele veio do chão de fábrica, Sim, sim, né, porque às vezes o camarada ele é trabalhador do chão de fábrica e sim. vota no patrão para representá-lo em Brasília. É óbvio que isso não vai ter representação nenhuma. E o dirigente sindical, ele veio do mesmo local do trabalhador. Ele é um trabalhador também. Então ele conhece as dores, né, os sabores e dissabores de ser trabalhador, e com isso ele consegue defender de fato a causa e o interesse dos trabalhadores. Não, esse é o grande desafio, né, João? Então, até nessa questão também da política, você precisa
é trabalhar um pouquinho mais na conscientização do trabalhador, né. Porque quem vai fazer a lei para ele vai eleger um empresário, que vai priorizar as questões do capital e não do trabalhador, né. Da Então, coletividade. então a gente tem visto esse contraste, né. Às vezes a própria mulher, que hoje é a maioria da população eleitora do país, não elege mulher, Exatamente. né. Então você tem e aí você vê, sem nada, nenhuma crítica, mas é a democracia, né. É. A bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada dos empresários, a ruralista, realmente é que dita as regras do jogo brasileiro, não tem como. E aí faltou a bancada Falta. sindical, né. E aí você vive nesse desequilíbrio de distribuição de renda, né, poucos com muito e muitos aí vulneráveis, né. É, Então é isso que e o sindicato tem que entender isso, acho que as entidades sindicais têm que entender isso. saber jogar o jogo, É, né. tem que saber, eu acho que nós tivemos aí após o último governo, antes do Lula, é uma coisa muito positiva no mundo sindical, com toda falta de recurso que a reforma trabalhista tirou das entidades sindicais, as centrais que tiraram suas diferenças, né, e estão unidas agora, tem um fórum das centrais e que realmente tem ajudado nessa discussão, porque senão a coisa estaria muito pior hoje a nível de desmanche da estrutura sindical Que era o e da objetivo inicial, né. e a retirada de direitos dos trabalhadores, né. Sim, Essa é precarizar o máximo possível, até, vamos dizer assim, de extinguir a própria consolidação das leis do trabalho, né. exatamente. Então a própria Constituição já tem várias emendas, né. Isso nós temos aí representando uma boa camada hoje na força sindical dos servidores públicos, né, tanto estadual como municipal, é ataque constante. E a gente fica muito preocupado, o pessoal: "Não, mas é uma questão dos servidores, né, o movimento sindical mesmo às vezes tem essa divisão", mas não, a consequência disso vai ser a própria sociedade, né, vai ser nós mesmos que vamos pagar pela precarização do serviço público, que é agora que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo, na questão da reforma administrativa, e há uma pressão muito grande do Congresso que o governo federal também trabalha nessa reforma administrativa. É, que aí fica o poder na mão de quem se elege, né, E os comissionados, e aí a gente sabe como é que funciona isso, é, né. aí você tem um serviço público precário, diminuição, de trabalhadores até em função de algumas Que aí tecnologias, precariza mais ainda, né. e a sociedade é que vai pagar, né. Nós mesmo, que o usuário que pagamos imposto, é que vão ter as deficiências do poder público, né, que tem a obrigação de Estado de estar te oferecendo um serviço digno, né. Exatamente. Ô, Danilo, e a gente pode dizer que tudo isso é reflexo daquilo que se iniciou lá em 2017 na famigerada, para não dizer maldita, reforma trabalhista, né. Eu acho que houve alguns equívocos aí, eu acho até com relação ao movimento sindical, não vou dizer que não teve sua contribuição no impeachment da Dilma, né. Aí eu É, acho que aí nós tivemos um falso amigo que é o Temer, né, aí acabou concluindo aí aqui no Brasil. Mas eu acho que, como a gente já falou, o movimento sindical é histórico, é tradicional, tem suas raízes bem ficadas na questão do trabalho, né, então sim. tem resistido. Palavra é essa, É, resistindo. é resistido. A gente sabe que outros países, principalmente aqui na América Latina, ainda nós podemos nos comparar e dizer que ainda a nível de América Latina e África, Ásia, ainda nos sindicatos muito mais forte ainda, tem uma certa musculatura importante na defesa dos direitos dos trabalhadores. É, e o Temer, só fazendo parênteses aqui, ironicamente, que iniciou a carreira como advogado trabalhista em um sindicato, né. Sim, sim. Era o PMDB, né, era PMDB tinha sempre uma raiz boa, né, eu acho que desde a Constituição de 88 é o que a gente não tem no Congresso hoje. É, Por exemplo, a gente, não vamos temos dizer, republicanos lá, né. não vão ser utópicos pra achar que nós vamos fazer maioria no Congresso de representante sindical. Mas você tinha uma social-democracia, deputados eleitos, que olhava melhor para a questão trabalhista, né,
Tanto é que em 88, na Constituição, a gente teve essa Constituição 88. Mas nem todo mundo ali que foi a favor, que teve avanço significativo para a sociedade, né, na questão humanitária, tudinho, na nossa Constituição, ajudaram, porque tinha essa visão social-democrata, né. O que hoje não, hoje Hoje não. é direita e extrema direita. É, exatamente. Se a gente tiver aí uns 80 deputados que ainda é sensível às nossas causas, é muito no Congresso. É, Mas 330, hoje, ali não tem conversa. não tem conversa. E Depende do interesse deles ali, senão exatamente, deles e de quem mantém eles, né. isso, E é interessante falar, porque a gente está falando de 88 que tinha Ulisses Guimarães, né, quando a exatamente. gente que era do PMDB. Quando a Covas, gente é, vê os representantes de hoje e compara, é, aí aqui eu não estou falando de esquerda e direita, eu tô falando do PMDB na época, sim, que já pode-se dizer que era um partido de centro ali, centro, mas quando você tem Ulisses Guimarães, era unanimidade, né. é. Foi ali o precursor da nova Essa constituinte e tal, hoje tinha várias, figuras, Quércia, tal, eles poderiam, vamos dizer, mais liberal, mas eles tinham uma sensibilidade, mais humana, né, tinham uma sensibilidade mais com a causa social, né. Esses outros não quer saber, você foi extinguido no governo passado, praticamente todos os conselhos que você tinha em Brasília e os estados mais à direita extinguiram os conselhos. Então estão retornando agora a participar dessa discussão, dos debates, eh, na questão da mulher, questão de gênero, a questão da etnia. É nesse governo que a gente está tendo essa oportunidade de debater, porque senão não tem. exatamente, Senão não tem. tá o momento nebuloso. Mas como diz um amigo meu, o deputado Ronaldo Ma o deputado, advogado Ronaldo Machado, inclusive mandar um abraço para ele, a única certeza que a gente tem é que isso vai passar. Sim. Né, Opa, tudo passa, opa. inclusive isso, esse momento de a crescência do o crescimento do fascismo, uma hora ele vai ter que cair e a gente Sim, tem que continuar lutando para derrubá-lo. Ainda falando, você tocou num ponto interessante da uberização, que a gente pode falar também da pejotização, né, sim, que depois da reforma trabalhista veio em peso, né, e hoje ela, eu não vou dizer que ela toma conta, mas ela tomou uma boa parte do mercado de trabalho, e a gente sabe que as consequências para isso são terríveis, né. As pessoas elas não veem hoje, sim, talvez, mas lá na frente, quando a idade começar a chegar, que a gente vai começar a perceber que o grande mal, o grande engodo que foi isso, né. sim. Então, João, é assim, né, a gente fica, como eu falei no início, questão da juventude, hoje é muito importante você discutir, adequar a questão da jornada de trabalho. Quando você fala na escala 6 por 1, a gente distingue isso, porque hoje dos índices, nós estamos tendo, o país está quase em pleno emprego. Nós estamos nunca tivemos no índice de empregabilidade como nós estamos hoje. Mas você vê um grande número de jovem pedindo demissão. Então você tem salários baixos hoje e a questão da jornada de trabalho. Então você vai para onde? Você vai para o Uber, você vai para iFood, você vai para que você tem uma autonomia maior de horários, né, de Sim, horários. Mas você não tem uma segurança previsível, até vamos dizer, por menos que seja hoje, eh, seja mais difícil você ter, mas você tem uma aposentadoria, você tem um 13º, sim, né, você tem férias, você tem terço de férias, enfim. O grande problema hoje não é nem, eu sou contrário a essa a questão do pessoal, do empresário dizer que falta qualificação de mão de obra. Não adianta você ser qualificado se você recebe pouco. Você exatamente. vai receber 1.800 aí, então você quer, hoje você vai para, você pega um carro, pega a moto, você vai trabalhar, você tem um horário, você tem autonomia de horário e tal, mas é uma ilusão, é uma Sim. ilusão, é uma É ilusão ruim para que os 2 lados, né. é uma ilusão. Tende bem a sociedade, mas você é uma ilusão hoje, porque a pejotização então, é a mesma coisa. O cara se acha patrão, autônoma, patrão, mas tem garantia. Ele, se ele não fazer, ele mesmo fazer a sua poupança, sua segurança, que futuro que ele vai ter? Que, Exatamente. que proteção previdenciária ele vai ter? Então é isso, acho que, se eu não me engano, é hoje ou amanhã uma audiência pública no Supremo, né? Que isso está para voltar. Nós estamos lá com, você deve conhecer o doutor César de Mello, Veio aqui com a gente, ele vai conversou com a lá, gente aqui.
Ele vai lá defender, não, vai lá na audiência tentar defender lá nessa posição para que o Supremo sensibilize que isso aí e acabar aí sim também o sindicato vai ter uma grande perca na sua estrutura, porque o pejotizado não tem sindicato, Sim. né, ele não tem, ele acha que ele é autônomo, é individualista, ele mesmo que resolve o problema diretamente, Danilo, isso não interfere até na receita do próprio governo, pô? é porque hoje o MEI, né, que estão contratando, ele paga sobre o salário mínimo, né, ele Então aí paga sobre o a salário receita do mínimo, governo também então cairia absurdamente. cai absurdamente. Então, eu acho que é essa análise que tem que ser feita também, a questão Sim, econômica do próprio país, né. sim, Você não tem como, você vai continuar sendo empregado, fazendo a mesma coisa que você era trabalhador seletista, mas recolhendo menos imposto para o governo, né. sim. Então, até na economia você não vê. Agora vamos ver, por exemplo, agora imposto. Você vê a questão do imposto a isenção do imposto de renda, que passou acho que ontem no Congresso, no Senado. Funcional. Então, você vai ter só com essa isenção, você vai ter aproximadamente uns 30% só de aumento de salário, que vai para a economia, que vai para a economia. E se você pensar que, se fosse corrigido a tabela de imposto de renda desde a sua implantação, A isenção é a muito isenção maior. seria até 5.750, né. Então, mas é dinheiro que vai para a economia. Sem dúvida. Pra você vê, então, quando você discute um PLR, né, discute um aumento agora, as categorias estão tendo aí reajuste em torno de 5 a 6% com aumento real, é a economia que movimenta, Exatamente. né, e quando você tem a política de valorização do salário mínimo, a economia que se alimenta disso, né. Sim. Então é isso que é inclusão social, né. Infelizmente o Congresso não 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 pensa não assim. pensa assim. É. E é engraçado que Lucro sobre lucro, sobre o lucro e o é. trabalhador fica em quinto plano, não é nem em segundo plano. E é interessante falar sobre isso porque os liberais adoram falar sobre mercado, livre mercado, né? Sim, sim. Mas tem uma regra muito simples que, até usando alguém que era um liberal, né? Não admiro muito, mas existe uma coisa que ficou gravado aqui que o próprio Henry Ford, né? Que foi preciso, quando ele iniciou a linha de produção de veículos, foi o primeiro, né? Pioneiro nisso. Ele disse uma coisa que eu acho fantástica: eu tenho que produzir carros que os meus trabalhadores possam comprar, Exatamente. né? Hoje a gente vê muita gente defendendo tirar benefício, tirar 13º, tirar férias do trabalhador, mas ele não consegue entender que aquele trabalhador é o consumidor também, né? Exatamente. Então, se ele ganha mais, se ele ganha bem, se ele ganha o 13º a férias, é o que você falou, vai retornar para a economia isso, vai retornar para o próprio patrão dele isso, mas às vezes as pessoas parecem que não entendem isso ou não querem entender, né? É Óbvio. o círculo virtuoso, né, da economia, né, que você coloca, distribui melhor a renda. Lembrando essa frase do Ford, aí eu tive na China, no comitê da China, visitando o movimento sindical, e eu vi lá do presidente antes do atual agora, e ele dizia: "Olha, a China, ela tem as províncias, é pouco, vamos dizer, mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, você tem na economia do consumo, você tem muito pouco. O resto é camponês, ainda não está no desenvolvimento." Mas ele falava ali: "Olha, o sonho de um chinês sempre foi uma bicicleta. Agora a gente já é outra coisa, já é um carro, já é um apartamento", enfim. Então eles têm um plano plurianual lá, eles têm lá para 20 anos, de trazer toda essa massa de chinês para a economia, para o consumismo, né. Então não é à toa que hoje já é a segunda economia do mundo, né. E será a primeira muito em breve, né? É, do jeito que nós estamos vendo aí a É, política é, do atual presidente dos Estados Unidos, não vai demorar exatamente. muito não. Exatamente. E assim eu confesso que eu espero. É, É muito tempo reinando nos Estados Unidos, viu? é, Ainda falando sobre a escala 6 por 1, que aí entra outro ponto importante também, que é o trabalhador tem que viver, né? sim, Seis, sim, 6 por 1 a gente sabe que é uma escala pesadíssima, e a gente entende que hoje a campanha é 5 por 3, mas a gente, perdão, 4 por 3, né? Mas a gente sabe que para chegar lá 5 por 2, sim, né? De segunda a sexta.
e aos finais de semana ficar livre. Porque esse trabalhador também precisa viver, e nos finais de semana, além de viver, ele vai consumir, né, Danilo? E é o que você falou, o círculo começa. virtuoso, né. Eu acho assim, a redução de jornada de trabalho, a questão da escala 6 por 1, que você está discutindo, eu acho que hoje é uma questão nem mais de uma pauta do movimento sindical. Isso para mim teria que ser pauta do Estado, até para a saúde, a questão das doenças mental, do esgotamento Explodiram. físico, né. Então hoje é uma pauta, não dá mais. A economia, hoje a produção, o que você fazia, uma Volkswagen, você tinha 30.000 em São Bernardo, você não tem hoje nem 6.000, 5.000, sei lá se tem. E produz muito mais que antigamente, Sim, né. Então, as ferramentas que você trabalha hoje, o que tirou de emprego, o que está tirando de emprego, então você tem que diminuir, como outros países já estão diminuindo, né. Então, eu acho que também é uma questão de Estado hoje, né, a redução para você se qualificar, para você ter um pouquinho mais de, dignidade humana, lazer, que traz para a economia o turismo, exatamente. né. Então você tem, que estar discutindo essa questão para que você possa realmente ter esse círculo vicioso, virtuoso da economia, né. Não dá mais no mundo que vivemos hoje, você com a carga horária. Então, quando você fala na escala 6 por 1, é que por incrível que pareça, João, nós temos algumas categorias que não querem, até porque, principalmente o setor de comércio, às vezes. Quando você diz a categoria, você diz os próprios trabalhadores? Segmento, há alguns segmentos que, por exemplo, vive de comissão. Às vezes prefere trabalhar um sábado ou domingo, Porque vende mais, né? vende mais e ganha comissão. Então, por a questão salarial nós temos que pensar. Então, por mais que a gente tenha algumas categorias com salário, a massa salarial nossa ainda é pouco, viu? Vamos dizer, nós estamos numa média de 3.000, mas tem gente que ganha 1.500, nem é isso. Então, você tem uma média, então você tem que aumentar um pouquinho o poder aquisitivo da classe, porque quem que não quer descansar, sabe? Exatamente. Principalmente mulheres. E tem Corre, dupla jornada, né? tripla às vezes. E hoje você tem uma grande percentual que a mulher é dona da casa, ela que sustenta a família ali, né? Então, é urgente isso no Brasil, né? A questão da redução, estamos com o projeto, nós temos setor nosso, do setor químico, setor petroquímico, por exemplo, esse pessoal eles trabalham 3 por 4, né? Não dá 30 horas semanal, né? E E tem funciona. uma média de salário hoje em torno de R$ 10.000, 10 a 12 mil real é a média de salário desse pessoal, né, tranquilo. Agora, você acha que a economia do Brasil, se fosse mais bem distribuída, a gente não teria uma condição de levar essa massa salarial? É isso que falta, né, infelizmente é isso que falta. A gente está fazendo nosso papel no sindicato, mas é difícil, né, não está A luta fácil é não. constante, né? Ué. A famigerada distribuição de renda, ou falta dela, é um dos problemas do Brasil que acompanha a gente É. por séculos, né, para não dizer. Nós tivemos agora como exemplo, final de ano, as categorias importantes, tanto bancário como metalúrgico, químico, tivemos um reajuste em torno de 6%, foi reposição da inflação no período aí desses últimos 12 meses, em torno de 5%, mais alguma coisa de aumento real. Rapaz, hoje você, num salário que você ganha 2 salários mínimo um pouquinho, não é a inflação real. Essa não é inflação, Isso que eu ia porque perguntar. ele depende muito mais da alimentação e habitação, que já vai comer mais de 50% do salário dele. Então não é essa inflação aí. Então você nem está Inflação repondo, real, né? não é. Você não está repondo a inflação. Então, é a mal distribuição, infelizmente, essa é a cultura que tem ainda aqui nos empresários, né, que a gente tem que combater. Exatamente. E, Danilo, com relação à escala 6 por 1, as centrais elas estão se organizando de alguma forma para isso? Porque a gente sabe que isso vai ser mais intenso em 2026 por conta até mesmo das eleições, né? Olha, a gente tem trabalhado muito as centrais sindicais, em cima disso aí com manifestação, fizemos o plebiscito, né, já plebiscito aí na base, estamos pressionando através do plebiscito. Eh,
nós organizamos uma legenda, um lançamento de legenda parlamentar, que é uma agenda parlamentar, tanto em Brasília, principalmente visando agora 2026, que é o corpo a corpo com os deputados do seu estado. Aqui a gente tem mais de 70 deputados federais aqui no estado de São Paulo. Então, ponto como a escala 6 por 1 é uma 6 por 1 e a redução, ela é muito aderente à necessidade da sociedade. Então, agora que é o corpo a corpo, porque você tem muito que quer se reeleger e outros, né, que quer manter o cargo de deputado, então você tem que estar aí no reduto deles. E usa Então, isso a favor a da nossa você. agenda legislativa hoje é essa: pegar esses deputados, estadual, prefeitos, e começar a mostrar para ele, né, isso aqui não é uma reivindicação trabalhista só, É da mas para sociedade. toda a sociedade. Então a gente tem feito isso aqui não só em Brasília, corpo a corpo, em Brasília, em gabinete a gabinete, mas também aonde que ele mais sente, que é a base de votação dele. Então nós temos, o DIAP trabalhou num documento que nos deu um perfil de cada deputado em todo o Brasil, que a gente sabe lá onde que é a base dele, eleitoral dele, onde que está lá o voto dele. É nesse que a gente vai trabalhar também até 2026, para ver se a gente consegue acelerar essa definição aí a redução dessa escala 6 por 1 aí. E como é que tá esse acesso a esses deputados em Brasília? Está sendo receptivo? Olha, a gente tem também assim um estudo de quem a gente possa conversar. Tem, É, tem deputado, isso que eu ia tem perguntar. Como é que deputado tá mais esse extremo que é perca de tempo. Mas tem da direita que é sensível. que tem bom E às senso? vezes não tem consciência da importância. Então, com um bom estudo, bom documento, bem elaborado e tal, conversando com ele, e agora sim, né? Nossa orientação é. Não adianta não ir num confronto, com ameaça, Inicialmente tem que ir no é o diálogo com a diálogo, política então, mesmo, né? sabe? Então, os que já estão com a gente tranquilos. Você tem aí em torno de 130 deputados que a gente sabe que vão estar com a gente nessa votação. Mas tem que ser esse tipo de reivindicação, e a gente acha que a escala 6 por 1, né, acabar com a escala 6 por 1 e a redução da jornada, a sociedade acaba compreendendo, né? A gente viu aí a votação da questão do imposto de renda, Sim. né? Se eles não tivessem cometido aquele despropósito lá da blindagem dos deputados, aquele projeto, Os cortes o surreais, né? povo não tinha saído na rua. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Sentiram, Sentiram, votaram por unanimidade a tabela. E não teve mudança agora no Senado. Também é uma exatamente. compreensão. Então, por quê? Porque você tem que ter pauta sensível também à sociedade, né? Que a sociedade entenda que é benéfica para ela. Porque daí o deputado ele sabe que ele vai perder voto até seu cargo. Exatamente. E aí é o É, que o nosso querido Ulisses Guimarães, sim, saudoso, dizia, né? O povo, o a voz do, deputado, ele teme o povo nas ruas, né? a voz Então do aí foi o que povo. aconteceu e funcionou, né? Exatamente. Então a gente tem que estar sempre mobilizado. E a perspectiva para o próximo ano de eleições, eleições duras, mas É, como o país caminha hoje, como é que você viu o cenário aí? o cenário não é fácil, não. A gente tem mas tem hoje possibilidade. Eu acho que o trabalho começa com o próprio trabalhador, né? A gente tem que conscientizá-lo da importância dele estar escolhendo. Lógico que a gente não vai fazer uma grande só com sindicalista, né? Vamos dizer, ótimo seria isso, e Seria um pelo sonho, menos né? hoje em cada estado a gente fizesse um deputado federal que viesse do meio sindical mesmo. Mas a gente sabe que é muito difícil, não é fácil não. Mas passa pela conscientização da sociedade, embate, mostrando claramente que a pauta sindical, ela não é só a pauta daquela categoria, daquele segmento, ela é uma Copa da sociedade brasileira. Você Exatamente. tem que olhar como um todo. Então é isso que a gente deixou no passado de fazer, e as consequências estão aí, né? Porque o trabalhador, quando ele, vamos dizer, você pode ter uma boa categoria, um bom reajuste, uma boa conquista, um acordo coletivo ótimo, mas você precisa de transporte no seu bairro, para ir para o seu bairro. Quantas horas hoje nas grandes cidades você não perde deslocamento do serviço para o trabalho, do trabalho para casa, né? Tudo Exatamente. isso aqui.
hoje a questão da assistência à saúde, nem todo, não é vamos dizer, o SUS ele é universal, mas a gente sabe que em alguns lugares não é fácil o acesso Sim. ao SUS, né? A segurança que nós estamos vendo, né? A gente está vendo o que foi que aconteceu no Rio, tá? Aí os caras comemorando uma tragédia daquele ali, tá? Aquilo ali é uma tragédia, né? Você pode dizer que uma ação que deixa 121 mortos, inclusive militar, você foi sucesso. Não pode, cara. Exatamente. Isso faltou muita questão de inteligência, Faltou o Estado sensibilidade funcionar ali, né. funcionar, porque você tem outros meios para impedir isso, né? E tem o tempo todo, né? Segurança, transporte, habitação, ainda temos muito carência na questão habitacional, mas é isso que o movimento sindical está vendo para poder mudar o discurso um pouco, né? Ele tem que mudar o Sim. discurso, não ficar só no discurso sindicalês, É, né? Para que a exatamente. sociedade quer ver isso aí. Hoje e a polarização também não é bom, né? Você tem que é mais Brasil, né? Tem que Sim, trabalhar com o sim. A Brasil. polarização ela vem para dividir, esse é o objetivo dela, né, É, deles na é, verdade, né, porque a gente não exatamente, é. eu estava esses dias comentando com um amigo meu que há 15 anos atrás, poxa, tinha eleição todo ano, a cada 4 anos, né. Aham. Durante a eleição tinha aquela coisa esquerda-direita, FHC Lula, Serra Lula, acabava a eleição, estava todo mundo tomando cerveja e fazendo Sim, churrasquinho. sim, Se você votou no FHC, votou no Serra, eu votei no Lula, não importa, a gente volta, né, voltava tudo à normalidade. é, De 8 anos para cá, digamos, a coisa mudou, né, parece que é. virou, é pai que não conversa com filho. Eu conheço casos de Família, né? famílias de esposa que largou o marido, que o marido foi acampar e largou a esposa em casa. Eu conheço do meu convívio, Sim, é situação surreal que a gente não imaginava, né. Durante as eleições, fica aquele clima mais, né, aquele fla-flu, Corinthians e Palmeiras, mas depois passava, né. E a gente viu que isso João, a intolerância hoje de você ouvir o contraditório, e não aceitar, né. cresceu muito, É, né? Então, às vezes a gente tem amigo que é melhor nem conversar sobre nem conversar política. sobre, Eu exatamente. não às vezes de ambiente que a gente tá, eu nem converso, né. Às vezes você E corre se até falar risco, que é sindicalista ainda, você pronto. corre um risco danado, até Exatamente. de agressão. Esses dias eu estava com um amigo também que milita no PT, mas é do setor químico. Tem uma conversa com os amigos lá, quando o cara descobriu que ele era sindicalista, não, você é do outro lado. Pô, sabe, hostilizou demais, né? Hostilizou demais o companheiro lá, né? O companheiro é ali perto de Bauru, ali em Pau Sul. Eu, e é um cara super gente boa pra caramba, sabe relacionar, sabe dialogar, sabe respeitar as pessoas. Então, uma das histórias também que a gente. Então, determinado momento que você está, é melhor você sair, né? Eu não escondo em lugar nenhum que eu sou sindicalista, né? Sim. Não escondo. Então, mas é difícil, mas depende do lugar que você está. É, Muito depende. não vai É, queimar é, bala à toa, né. não dá. Exatamente. Não, não detém o seu tamanho, né, João? Então, Aí fica mais difícil. mas a tem muitas situações que eu não nas minhas redes sociais, eu não me escondo, quem me segue sabe quem eu sou e o que eu penso, né, isso eu deixo explícito, né, mas eu também sei que tem ambientes que se você falar alguma coisa diferente ali, pode ser prejudicial, então é melhor evitar a fadiga, mesmo porque eu tenho comigo, pode ser algumas pessoas até me questionam, mas eu tenho comigo o seguinte, que tem os convertidos a essa extrema Sim, direita, que esse camarada, essa mulher, mas pode acontecer o mais absurdo possível, eles vão continuar defendendo a causa deles, não importa o que aconteça. Quando eu digo não importa, não importa mesmo. Então esses eu sim, confesso que eu nem gasto saliva, sim, eu nem gasto saliva. A gente tem que conversar com quem quer dialogar de fato, né, que exatamente. tem muita gente que foi captada por eles, É, por nós aqui, a ala sim, trabalhista e progressista, faltarmos no diálogo com eles, sim. eles foram captados por eles. Esses eu quero conversar. Agora, como você disse, a galera de extrema, É nenhum difícil. extremo é bom, Não, não. né. E a gente vê João, a consequência disso aí. você tem realmente isso que você está colocando. Eu, assim, moro em Prudente, num bairro bem periférico, e a gente tem muitos amigos lá que, vamos dizer, eles não são da extrema, mas eles
não interpreta uma informação, não sabe interpretar a informação. Então, trabalha muito com a desinformação, né? Trabalha muito com a desinformação, né? Dá um exemplo aqui, né? O cara, não, o Lula vai taxar o Pix e tal, um monte de coisa, esse tipo de coisa. Então, esses, às vezes, eu conversando, batendo um papo, Sim, pô, eu não sabia que era isso, rapaz. É questão de interpretação, né? Então, a desinformação, fake news tá aí. Então, tem uma parcela da população que às vezes acaba cai. interpretando mal, né? Não dá um texto, um jornal, não vê. E a gente sabe o que tem hoje na mídia para realmente É para desinformar mesmo, desinformar mesmo, né? exatamente, o Então, objetivo é esse, mas esse é o momento que a gente tem que ter muita calma, né, nessa hora, né? sem Tem que dúvida, ter muita calma nessa hora aí. sem dúvida. E Danilo, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente aí sobre o movimento sindical nessa expectativa da escala 6 por 1, que eu confesso que é uma coisa que eu ando ansioso com isso, que eu acho que isso vai trazer muitos benefícios, não só para a classe trabalhadora, mas como você disse, para a própria economia, né? Sim, E lembrando que a gente está falando de redução sem redução de salários, sem né? redução de salário, sem redução de salário. Então, eu acredito que é uma pauta muito importante para a sociedade, então nós vamos conseguir colocar, porque mesmo aqueles que estão mais à direita, eles vão sentir, porque eles vão precisar de voto, né, Sim. vão precisar de voto. E tem um outro evento agora no final do ano, nós vamos ter aqui, João. Esse governo está fazendo a segunda Conferência do Trabalho, Conferência Nacional do Trabalho, e ela é tripartite. Ela é o governo, empresários e os trabalhadores, paritário, em participação paritária. Isso é uma proposta que o Brasil sempre assumiu, foi deixada de lado uns tempos atrás aí no outro governo, mas que vem da OIT no sentido da gente aprimorar e melhorar a condição de relação do trabalho, né. Então nós vamos ter aqui no estado de São Paulo, no dia 4 de dezembro, essa fase paulista da conferência que está acontecendo em todos os estados. E nela está a questão da inovação, nova tecnologia, redução de jornada. Lógico que é difícil você conseguir consenso em tudo, mas é uma conferência, né? É uma conferência, né? E essa conferência ela tem o poder amanhã de uma resolução, se há um consenso dentro dessa discussão, dela ir para um projeto de lei, né? Então é muito importante. A Conferência Nacional ela vai ocorrer em março de 2026. Também vai ser aqui na cidade de São Paulo, como vai ser essa do dia 4, mas a do dia 4 vai acontecer na sede do Ministério do Trabalho, que é onde está a Receita Federal, aqui na Prestes Maia, né, 4 de dezembro agora, 4 de essa dezembro vai agora, ser a estadual. a estadual do estado de São Paulo. Então as centrais sindicais participam, da bancada dos trabalhadores, as confederações, as federações e tanto do comércio, rurais, da indústria, as patronais também participam, Governo, o iniciativa governo privada e os o governo trabalhadores. participa. Felizmente, a gente não tem uma participação mais efetiva do governo do estado aqui, que você sabe, eles extinguiram a Secretaria do Trabalho, né. Então não estão participando, por enquanto não estão participando, não sei se vão participar, está na delegação, mas tem alguns governos municipais participando, né, no interior do estado, que são convidados do governo aqui, que podem participar também como convidado do governo, da bancada do governo. Então é muito importante, é mais uma ferramenta, é mais um instrumento que a gente pode forçar, pressionar a questão da redução ali. E se sair um consenso, espero que saia, né, isso facilita para a gente, né, facilita mesmo para as discussões que a gente vai ter, até porque é um ano eleitoral, né, Sim, tá aí crucial, os né? deputados ficam mais sensíveis. Exatamente. Então Ó, já adianto que o então, núcleo de comunicação sindical vai estar lá acompanhando. a gente vai estar, cada central aí, falaria aos nossos ouvintes aí, os trabalhadores, as centrais sindicais e sindicatos, que participem, né, as bancadas vão estar escolhendo seus delegados. Nós temos um encontro da central no dia 26 de novembro agora, as centrais sindicais todos vão participar, CUT, Força, Nova Central, 26 de CST, novembro agora, aqui em São 26 de Paulo? novembro em São Paulo, vai ser na sede dos químicos da CUT, ali na Tamandaré. Vamos ter lá um encontro das centrais sindicais, para que a gente possa se organizar melhor para defender os temas, escolher os delegados e os coordenadores, relatores dessa reunião. Então é muito importante esse evento para nós da classe trabalhadora. Muito bom, muito bom.
Ô, gente, estivemos aqui, a presença do presidente da Força Sindical Estadual, Danilo, um grande companheiro, um grande parceiro nosso aqui. Danilo, agradecer a presença aqui, os esclarecimentos e dizer para a classe trabalhadora que podemos contar com você, né? Opa, eu que agradeço, tá participando, ter a oportunidade de dirigir a seus ouvintes e telespectadores, né, para tá passando aqui o que a gente tem colocado, mas nós da Força, com todas as dificuldades que temos, estamos na luta, tá? Não saímos da luta não, né? Muito bom. Como disse nosso presidente: "A luta faz a lei". A luta faz a lei. E fará muito ainda, se Deus quiser. Ó, É isso aí, classe trabalhadora. Um forte abraço a todos. Lembrando para siga-nos nas redes sociais, Instagram, YouTube, agora no TikTok também. Todo dia tem boletim, informações diversas voltadas ao movimento sindical e o nosso podcast também, todas as quarta-feiras, às 8 horas da noite. Um forte abraço a todos, até a próxima.